o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Meus irmãos e irmãs espíritas, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós vamos realizar hoje um estudo que está lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Não se pode servir a Deus e a Mamon. E a gente vai abordar bem esse contraste, né? Ao longo da nossa conversa, nós vamos colocar, né, o que representa Deus e o que representa a Mamon nesse estudo, né, e para a nossa vida. Então, nós vamos nos deter nos 3 primeiros itens, né, onde estão a salvação dos ricos e preservar-se da avareza, que é o nosso objetivo maior. E esse capítulo começa com alguns trechos do Evangelho do Novo Testamento. No primeiro deles, diz assim: Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Essa frase está em Lucas, capítulo 16, versículo 13. Então, logo nesse primeiro item, a gente já começa a perceber essa comparação que está sendo feita, né, de Deus e Mamon. Deus vai representar a sublimidade da elevação espiritual, o total desapego aos bens materiais e o apego aos bens espirituais, ao amor pregado pelo Cristo. E Mamon vai representar o inverso, o apego aos bens materiais, né? A forma materialista com que a maioria dos nossos irmãos e humanidade vive. E aí temos mais um trecho, né? Agora uma história que representa uma passagem do Novo Testamento. Diz assim, ela começa assim: Então, aproximou-se dele um mancebo e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Bom, só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é o que me falta? E Jesus disse: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes bens. Jesus disse então a seus discípulos: Digo-vos em verdade, que bem fácil é que um rico entre nos céus, que bem difícil é que um rico entre nos céus. Ainda mais uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E essa passagem está lá em Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 24, em Lucas, capítulo 18, versículos 18 a 25, e em Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 25. E aí nós temos mais uma passagem, né, que a gente vai falar especificamente da avareza. E essa passagem diz assim: Então, no meio da turba, no meio da multidão, um homem lhe disse:
Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontra, sua vida não depende dos bens que ele possua. E aí Jesus vai contar uma parábola, né? Vai contar uma história, como ele sempre fazia para exemplificar aquilo que ele pregava. Então Jesus conta a seguinte parábola: havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que se entretinha a pensar consigo mesmo, assim: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa guardar tudo o que vou colher? Aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei todos outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe e goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Essa passagem está em Lucas capítulo 12, versículos 13 a 21. Então, com essas primeiras, com essa introdução, né, que o Evangelho nos faz para esse capítulo, o Evangelho segundo o Espiritismo, o servir a Deus e a Mamon, está sendo colocado de forma bem clara, né, como Jesus se dirigia a essas pessoas, como o caso do mancebo rico, que, apesar de ter interesse em seguir Jesus, não tinha nenhum interesse em se desapegar dos seus bens, já que ele tinha uma pequena fortuna, dos seus bens materiais. Jesus, né, com toda a sua capacidade de perceber nas pessoas, não só a sua aparência física, mas o seu interior, ele coloca o mancebo diante de uma situação. Sabia que ele não saberia enfrentar, que era se desapegar dos bens para segui-lo. E na outra situação que a gente viu, Jesus coloca aquele homem, né, que é muito rico, tem muitos bens, e que só pensa em ganhar mais, 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 como se ele fosse viver indefinidamente. Né? Então, o nosso tema em reflexão, ele examina uma parábola de Jesus em que o mestre ensina que de nada nos serve a ganância de acumular tesouros materiais, porque nada nos garante a sobrevivência física nos próximos minutos, dias, semanas. A passagem registrada por Lucas em seu Evangelho, como dissemos, o capítulo 12, versículos 13 a 21, narra a história de um avarento produtor rural que, colhendo em abundância, cuidou de armazenar, ampliando seus celeiros a fim de assegurar o usufruto egoísta da sua riqueza, passando o resto da vida a aproveitá-la. Jesus conta que, no entanto, Deus o chama de nécio, né? Essa expressão quer dizer um tolo, um idiota, pois que sua alma seria chamada à morte ainda naquela noite, deixando tudo para trás. O ensinamento se reveste de profundas ponderações. Lembremos que nosso capítulo em estudo é Não se pode servir a Deus e a Mamon. O que significa? É incompatível o apego às riquezas do mundo, representados aí por Mamon, com a vida espiritual.
que é servir a Deus. Há quem diga que estamos no mundo e precisamos de bens materiais para viver. Essa afirmativa é razoável e justa. Na vida física, precisamos trabalhar para sustentar o corpo e as necessidades do cotidiano. Porém, não é o uso do dinheiro e da riqueza que Jesus condena, mas a avareza, que escraviza o homem à riqueza. Avareza é sinônimo de mesquinhez, sovinice, qualidade de quem tem excessivo apego ao dinheiro, às riquezas e, consequentemente, a falta de generosidade. Podemos concluir também que o termo ainda indica a falta ou carência de caráter, o que provoca a falta de generosidade. Habitualmente, aprendemos que devemos poupar para garantir uma emergência, economizar para garantir o futuro. Quem assim pensa geralmente enfrenta os reveses desse pensamento. A emergência vem em forma de doença, desastres financeiros ou outras adversidades agradáveis, evocada pela atitude avarenta. Claro que não há nada de errado em poupar para uma situação, um investimento ou uma meta atingida. O que se recomenda aqui é não deixar de ser bom para ser sovina. O vício de garantir o futuro é uma crença mesquinha de que Deus é pobre, crença de que a vida trapaceia ou ainda de que os bens infinitos do universo vão escassear. Isso não é verdade. O mesmo Deus que nos dá forças diárias para alcançarmos o que temos hoje é o mesmo que ontem e será o mesmo de amanhã. Pois de que aproveita o homem? De que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Essa frase está lá em Marcos, capítulo 8, versículo 36. Essa é a pergunta de Jesus. Quantos de nós estamos descuidando da própria alegria de viver, abusando de nossas forças físicas em 2 ou mais empregos, apenas para ter, sem perceber que o que realmente precisamos é ser, antes de tudo, livre do apego e feliz consigo mesmo, pela alegria de fazer o bem. Quantos de nós vivemos atormentados pelo fantasma do desemprego, pelo medo do amanhã, pelo excessivo zelo com o dinheiro, esquecendo que a vida nos confiou filhos e filhas para que cuidássemos e educássemos e que precisam muito mais de exemplos de virtude do que objetos, roupas de marca ou status sociais. Muito mais que um carro novo, nós precisamos de elevação. Muito mais que roupas impecáveis, nós precisamos de direção. Muito mais que posição e prestígio, nossa essência precisa ser humilde. Até quando vamos permanecer cegos às nossas necessidades de alma imortal para tão somente prestar atenção às coisas passageiras que o ladrão rouba e a traça destrói? Somos avarentos como os outros, guardando o nosso rico dinheiro como somos conosco mesmo. Negligenciamos os bens do espírito, a nossa alma faminta, sedenta e desprovida de virtudes e cuidados. Além da avareza financeira, há outra muito séria que requer a nossa atenção, porque ela trabalha a fim de destruir a nossa felicidade. Trata-se da avareza espiritual, daquela mesquinhez emocional que alimentamos, tratando nossos sentimentos da mesma maneira egoísta que os avarentos cuidam do outro e dos bens. Todos nós reconhecemos que em nosso íntimo uma grande capacidade de amar, de espalhar o bem, de dar carinho. Avarentos, porém, economizamos essas virtudes. Afinal, e se faltar o amanhã? Então elegemos 1 ou 2 grandes amores
do nosso coração para serem objeto do nosso amor. Mas que amor é esse? Esse amor exclusivista que distribuímos é geralmente um sentimento de posse, disfarçado. Escondemos aí nosso desejo de possuir, controlar, mandar em pessoas que são livres. Adulamos e mimamos nossos afetos, a fim de garantirmos que sejam dependentes emocionalmente de nós, para que não deixem nosso celeiro de exclusividade. Como pessoas avarentas emocionais atraem avarentos para a sua convivência, não seremos amados em plenitude como desejaríamos, porque ambos estão cuidando de seus desejos exclusivistas, na ânsia de guardar para si, a fim de aproveitar indefinidamente. A avareza emocional produz esse grande prejuízo para a nossa alma. Faz com que não recebamos o amor que desejamos e merecemos. E colhemos tão somente artificialidade, hipocrisias, desatenção, traição e abandono em nossos relacionamentos afetivos. Economizar amor para quê? Não nasce ele da fonte inesgotável do seu coração, que quanto mais gosta, mais é capaz de gostar? Não acredita? Então experimente. Jesus anunciou que seu jugo, a lei do amor, era um fardo leve, exatamente porque amar é bom, dá prazer e alegria, planifica a alma e alivia os fardos do egoísmo, da vaidade, do orgulho, que nos sobrecarregam num jogo de escravidão às coisas transitórias e sem importância. No episódio evangélico em estudo, há uma frase do personagem avarento que diz: Alma minha, tu tens muitos bens em depósito para largos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Ora, quantos de nós estamos nesse equívoco do prazer egoísta das paixões transitórias, sem nos darmos conta de que é impossível ser feliz sozinho, como cantou o poeta? Para que possamos usufruir da felicidade plena, real e possível, é necessário abandonarmos a postura da avareza espiritual e começarmos ainda hoje a distribuir os tesouros do nosso coração, com todos ao nosso redor. Isso mesmo, todos. Não é só o papai, a mamãe, o marido, a esposa, o filho, o cachorrinho. Não. Temos que amar a todos, todos os irmãos e humanidade, a fim de que também sejamos, mais adiante, amados por todos eles. É aí que acontece o milagre maravilhoso que a força da generosidade sempre provoca. Você entra na abundância do amor. Uma frase em que o amor que você mesmo dá já te nutre, planifica e completa. Um estágio em que encontra satisfação e felicidade, simplesmente porque é bom e generoso com os tesouros de seu espírito. E se Deus ainda hoje nos disser que nossa alma será chamada à vida imortal esta noite, carregaremos para outra dimensão os tesouros do amor, que são aqueles que Jesus disse que são acumulados nos céus, longe do ladrão, das traças e da ferrugem. Guardai-vos e acautelai-vos de toda avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância de coisas que possui. Assim ensinou o Mestre Jesus. Então, de que consiste a vida de cada um? O Evangelho nos mostra claramente que para ter vida em abundância, nos basta amar a todos os nossos irmãos e irmãs, tratando-os como desejamos ser tratados. E a partir daí a gente pode concluir que a vida de cada um de nós consiste no amor generoso e farto que conseguimos espalhar, fazendo com que a nossa passagem seja marcada por um rastro de bondade para os demais espíritos que lidamos, servindo de exemplo e roteiro
aos que ainda não sabem dar para si. A grande mensagem que o Mestre Jesus nos deixa, quando ele diz amai-vos, em outro momento, amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas, é que o grande objetivo da nossa passagem por esse plano de provas e expiações é vivenciar as dificuldades, é vivenciar a dor. Dor é inevitável, sofrimento é opcional. Nós temos o livre-arbítrio concedido por Deus, para que possamos fazer da nossa vida, apesar de todas as dores, uma vida sem sofrimento. A partir do momento que entendemos qual é o objetivo da nossa vida. Compreender, aceitar com resignação e superar todas as dificuldades. Percebendo que os bens materiais, todos eles, serão um dia deixados por nós nesse plano, quando retornarmos para a nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Portanto, possamos fazer uso dos bens materiais, mas que não permitamos que eles façam uso da gente. Que sejam utilizados de forma equilibrada e generosa, para que tenhamos uma vida sadia e possamos praticar a caridade, auxiliando aqueles que precisam. Muita paz a todos. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!